Ezequiel capítulo 28 fala de uma profecia contra o rei de Tiro. Abaixa só um pouquinho para mim, a profecia contra o rei de Tiro. Então, Senhor, perdoe os nossos pecados mais uma vez, purifica-nos com teu sangue, pois com ousadia entramos no Santo dos Santos para adorar o teu santo nome, mas também como igreja ressurreta, destruímos toda a oposição maligna contra a nossa vida, contra a tua igreja. Senhor, que caia por terra em nome de Jesus e que o teu Santo Espírito tenha liberdade de agir mais uma vez nesse domingo em nosso meio, para a honra e glória tua, e que você diga amém. Amém. Então, falar do ar-condicionado, já chegou, já compramos o maquinário, mais um. Eu quero sentir um pouco de frio aqui dentro. Eu não consigo sentir frio aqui dentro, mas vou sentir. Vou sentir com a ajuda de Deus, hein? O Pentecoste é calor? Não, o Pentecoste é um fogo de dentro, não é de fora. O fogo de fora é do inferno, não quero esse fogo não. Não, é de dentro. Então, vamos lá. Vamos ler esse capítulo quase todo para que tenhamos entendimento do que o profeta Ezequiel quis dizer. Profecia contra o rei de Tiro. Diz o título da Sociedade Bíblica. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva e você diz: eu sou um Deus, sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, que pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, você alcançou o seu poder e encheu os seus tesouros de ouro e prata, que pela sua grande habilidade para fazer negócios, você aumentou as suas riquezas e, por causa delas, se eleva o seu coração. Por isso, assim diz o Senhor Deus: visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu resplendor. Eles farão com que você desça a cova e você sofrerá morte violenta no coração dos mares. Será que você ainda vai dizer que é Deus quando estiver diante daquele que o matará? Pois ficará claro que você é um simples homem e não Deus, quando estiver nas mãos daqueles que o matarão. Você terá uma morte horrível nas mãos de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix,
jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Os seus engates, ornamentos, eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora no monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos os que o conhecem entre os povos se espantarão por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. E que você diga amém. Aleluia. Então, Ezequiel 28 traz uma mensagem do julgamento divino contra a cidade de Tiro e do seu governante. E nós vamos entender o que isso tem a ver conosco, o que isso tem a ver comigo e com você. Pois dessa palavra, a começar por mim, ninguém escapa desse alerta e dessa exortação que hoje o Espírito Santo ele separou para o nosso próprio benefício e para que tenhamos vida e não morte. Ezequiel repreendeu o líder de Tiro por sua arrogância e cobiça. E Ezequiel profetiza que a vinda da Babilônia virá como um instrumento de juízo terrível de Deus contra essa cidade e contra o seu rei. Nós sabemos que a Babilônia, por ser tão poderosa, muitos povos e nações fizeram alianças com ela e cederam os seus batalhões de elite para que lutasse a favor do império da Babilônia. Então, os guerreiros mais terríveis entre os povos, diz a palavra que nós acabamos de ler, seriam chamados para lutar contra a cidade de Tiro e contra o seu governante. Porém, o capítulo ele apresenta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que sugere que ele é mais do que ele, na verdade, ele é muito mais do que um simples ser humano. Havia algo satânico na vida do rei de Tiro. A liderança dele vinha não somente através de uma arrogância, de uma soberba, mas de um orgulho que nasceu na própria vida de Satanás, chamado Diabo, Beelzebul, em nossos dias. Então, algumas interpretações dizem que a vida do rei de Tiro era a própria descrição de Satanás, porque o orgulho, na verdade, na vida desse homem, tornou ele um homem inimigo de Deus. E todo aquele que também não vigia
e permite que o orgulho inflame a sua vida e o seu coração, acaba também se tornando adversário de Deus. E mais, o rei de Tiro, ele recebe as descrições do próprio diabo. E nós lemos aqui que o profeta Ezequiel, quando ele é compelido por Deus a profetizar uma lamentação sobre o rei de Tiro, ele começa dizendo que o rei de Tiro era como um anjo querubim da guarda, na sua formosura, que se corrompeu por causa do seu resplendor. Portanto, o comportamento ímpio do rei de Tiro atraiu a ira de Deus, que tão perverso ele foi comparado ao próprio Satanás. Mas paremos aqui nessa introdução para fazer já uma reflexão e contextualizar esse aviso para nós, porque não tem nenhum ser humano que seja desprovido 100% de orgulho. Todo ser humano, devido à sua natureza decaída, e a gente sabe que quem fez a humanidade humana cair foi o próprio Satanás, usando aquela serpente para que Adão e Eva desobedecessem a ordem que vinha da parte do Senhor. Portanto, pensar que uma palavra como essa é para o fulano, é para o ciclano, é cair na armadilha do orgulho. Porque todos nós, uns mais, outros menos, são inclinados a agir orgulhosamente. Agora, por que o orgulho? Por que a soberba, a arrogância, a cobiça, ela é tão repudiada por Deus e desperta a ira de Deus para aqueles que se deixam levar por essa inclinação tão terrível? Porque o orgulho fez o rei de Tiro agir de uma forma independente. E toda pessoa orgulhosa, ela é dona de si. Ela não se sujeita a nada, a ninguém. E ela atrai para si mesma uma adoração. Todo orgulhoso quer receber um reconhecimento que precisa ser dado somente a Deus. Nem mesmo os anjos, como Satanás, que era chamado um querubim ungido, um querubim da guarda de Deus, ele tinha uma formosura espetacular, uma sabedoria espetacular. Porém, ele se entregou ao orgulho e quis ser semelhante a Deus. E nós sabemos da história muito bem do que aconteceu, porém, essa natureza arrogante, soberba, ela não aceita ser corrigida, ela não aceita ser exposta, e sempre vê os erros na vida dos outros, mas tem dificuldade de ver os seus próprios erros. Por isso que nós, quando nos convertemos, nós somos chamados a abandonar esse comportamento de ficar julgando os outros. Quando nascemos de novo e fazemos parte do corpo de Cristo, não somos chamados para ficar acusando ninguém.
Porque nós acusamos, se acusamos alguém de pecar, nós estaremos acusando a nós mesmos, porque continuamos debaixo da misericórdia de Deus. Ninguém é salvo pelas suas próprias obras. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se orgulhe. Para que ninguém fale, olha, eu sou bom. O jovem rico, né, chamou Jesus de bom mestre. Isso é, olha, não há ninguém bom a não ser Deus. Então você está me chamando de Deus ou de mestre? Mas o jovem rico estava chamando ele de mestre, não reconhecia Jesus como Deus. Só existe um bom, irmãos, que é Deus. Se você fez algo certo na sua vida, é porque Deus te ajudou. Se algo deu certo na tua vida, é porque Deus abriu as portas dos céus e te ajudou. Por isso que nós precisamos continuamente agradecer a Deus pelo pão nosso de cada dia, pela água que bebemos, pela casa que moramos, pelos bens que adquirimos. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é para glorificar o nome dele. Você pode aplaudir a ele, a esse Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Então, o orgulho é considerado o mais severo dos pecados. Por quê? Porque ele traz cegueira. Ele cega quando um ser humano está sendo inflamado através dessa inclinação orgulhosa, soberba, arrogante. Ele se torna cego. O orgulho nos faz acreditar numa ilusão. O orgulho nos faz acreditar numa realidade que somente existe na nossa cabeça. E ele vai desenhando aquilo nos nossos pensamentos. E nós estamos pensando que é Deus que está entrando em comunhão conosco. Mas não é. É algo maligno, algo terrível. É algo que também se associa à nossa natureza humana decaída. Porque o orgulho é uma tentação que vem do inimigo, mas o orgulho também faz parte da nossa natureza humana. Por isso, a todo momento, nós precisamos vigiar. Vigiar e orar também ao nosso próprio respeito. Então vejam, o capítulo 28 de Ezequiel faz uma abordagem final muito importante. E na abordagem final desse capítulo, ele fala sobre a profecia. Projeta aí, multimídia, versos 20 e 21. Somente esses dois versos. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela. Somente até aqui. O que esse capítulo diz e os comentaristas bíblicos também dizem? É que o orgulho, ele contamina. Além de trazer cegueira para aquele que o é inflamado e atingido, ele também contamina aqueles que estão ao seu redor. E a cidade de Sidom, que não tinha nada a ver com o orgulho de Tiro, ela foi contaminada, porque o orgulho sempre atrai adeptos e seguidores. Uma pessoa orgulhosa, ela acaba convencendo aqueles que estão ao seu redor que os seus argumentos são verdadeiros e que vêm da parte de Deus. E ela começa a ver: se eu não
tenho razão, e começa a expor os seus argumentos. E nós já identificamos, através de ministrações da palavra em outros textos e até nesse também, de que ninguém fica orgulhoso no início da sua caminhada. É quando os cabelos brancos chegam. Eu estou numa época perigosa. Por quê? Muitas coisas que eu fiz já deu certo. E qual é a tendência? No decorrer dos anos, quando você vai galgando um degrau, você vai amadurecendo, aquilo que você faz dá certo, você recebe elogios, reconhecimento na aula. Pastor é uma delas. Se não vigiar, vira uma estrela cadente, uma hora vai cair. Isso acontece com todo mundo. É uma estrela, mas é cadente. Vai cair por terra. Por isso que nós precisamos até orar pelas lideranças. Por quê? Porque não somente as qualidades também da liderança são expostas, mas os seus defeitos. Eu não sou o Papa, eu não sou infalível. O Papa diz que ele é infalível. Eu não sou. Eu sou um miserável pecador alcançado pela graça de Deus. Me esforço para fazer o que é certo, mas Deus também faz questão de que as minhas deficiências sejam expostas. Para quê? Para que eu me deixe humilhar por Ele, para que eu reconheça que eu dependo dEle. Não é você, Ronaldo, não é você, o pastor, o sacerdote, não é você, sou eu através de você. Lembre-se disso. Por isso, nós precisamos interceder uns pelos outros. Se nós começarmos a apontar o dedo uns para os outros, irmãos, não ficará ninguém na casa de Deus. No culto do Espírito Santo, nós lembramos também que em Ezequiel, antes de Deus destruir Jerusalém, queimar a cidade, derrubar a sua muralha, destruir o templo, ele procurou essa semana na jornada bíblica, procurou um homem para que entrasse na brecha, para que intercedesse entre a terra, a cidade de Jerusalém e Deus, mas ele não encontrou um sequer. E por que não encontrou um sequer? Porque, irmãos, o orgulhoso não intercede, ele acusa, ele aponta o dedo, principalmente para o outro, não para si, porque o orgulhoso, ele não gosta de ser chamado a atenção, e nem mesmo publicamente. Aí é terrível. Se você chamar a atenção publicamente de um orgulhoso, você vai trazer sarna para se coçar, porque o orgulhoso não aceita isso. Então Sidom, essa cidade, dada pelo orgulho do rei de Tiro, assim como a terça parte dos anjos. Lembram que a palavra de Deus diz que Satanás, ele arrastou a terça parte dos anjos para seguir os seus argumentos, e ele, como um líder deles, vejam como o orgulho cega, veja como o orgulho contamina. Veja o quanto nós precisamos ficar vigilantes a esse respeito. Os anjos ficaram como enfeitiçados por Satanás, porque o orgulho, ele traz, eu até coloquei aqui, que todo orgulho traz como ele dois fortes aliados. O orgulho traz a idolatria e a feitiçaria. A feitiçaria é um encantamento. A feitiçaria é uma invocação de demônios. Há uma ação demoníaca. Todo orgulhoso busca
busca ser adorado, ele recebe uma glória que não é dele, mas é de Deus. Mas ele não reconhece isso. E Deus, como é Deus longânimo, ele até deixa por um período de tempo para que essa pessoa possa se arrepender, ela possa se humilhar, ela possa reconhecer. Todo orgulhoso busca ser adorado e recebe apoio demoníaco, satânico, para que a sua vontade prevaleça e alcance adeptos dispostos a segui-lo. Por isso Tiro fez isso com Sidom, influenciou Sidom, inflamou Sidom, e a cidade de Sidom também foi alvo do juízo de Deus. Vejam como é o Espírito que está falando com a igreja. O diácono Paulo pregou aqui sobre humildade no culto do Espírito Santo hoje de manhã. Eu falei: Senhor, Tu és Deus, está falando conosco. E ele contou um testemunho aqui, que lá na empresa dele, ele desconfiava que uma funcionária estava roubando ele, mas não tinha prova. Mas um dia, assistindo às câmeras, ele percebeu que alguém, ao pagar, colocou o dinheiro debaixo do copo e foi embora. E a funcionária olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém estava olhando, ela pegou aquilo e botou no bolso. Ele falou: pronto, está gravado aqui, vou chamar ela para conversar com ela. No final do expediente, fulano, passa lá no escritório, eu quero falar com você. Olha, eu vi, ninguém me falou, eu vi que você pegou um dinheiro que não era seu e colocou no bolso. Eu fiz isso. E negando, não fiz, o senhor está me acusando? Não fiz. E no final, ele falou: olha, já que você está resistindo, eu vou mostrar a filmagem para você. Quem é essa aqui? É sua irmã gêmea? Não é você? E ela começou então a chorar, mas não admitiu que pegou o dinheiro. Por que não admitiu? Porque, irmãos, o orgulhoso não admite que está errado. O orgulho faz isso conosco. Ele nos impede de nos humilhar perante as pessoas e perante Deus. Eu preciso, no final da minha cadeira, eu peço a Deus, e esse é o tema até do nosso retiro agora do carnaval: combata o bom combate da fé. Paulo, ele combateu esse bom combate da fé, não permitindo que a sua fé desfalecesse. Porque, como falamos na semana passada, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Uma fé para a salvação, irmãos. Porque até o diabo querer que Deus existe. Não é uma fé qualquer, é uma fé para entrar nos portões da eternidade. Será que a fé que eu estou exercendo hoje é uma fé que agrada a Deus? Será que essa fé, ela está mesclada com concessões que nós estamos dando na nossa vida e o orgulho está cegando os nossos olhos para não enxergar que nós precisamos abrir mão de certas coisas ao qual Deus está falando: olha, se você não abrir mão disso, a sua dor vai ser pior. Porque Sidom, irmãos, a cidade de Sidom foi arrastada por apoiar e concordar com as atitudes enganosas e rebeldes do rei de Tiro. Então, apesar dessa abordagem, e olha, irmãos, o que eu estou pregando hoje,
Eu não fiquei procurando mensagem. É a jornada de leitura bíblica de hoje. Está lá registrado na nossa jornada. E eu falei, Senhor, e o Paulo ministrar pela manhã, o diácono Paulo ministrar pela manhã sobre humildade, falando também de orgulho. Eu falei, meu Deus, é o Espírito Santo que está bradando a igreja. Ele quer nos libertar. Ele quer nos libertar, irmãos. Ele quer mostrar alguma coisa que está acontecendo conosco, que nós precisamos nos humilhar perante Deus e confessar. Abrir a nossa boca. Porque apesar dessa abordagem pesada, porque falar de orgulho, falar do orgulho que vem do próprio Satanás, do que era um querubim ungido da guarda de Deus, um anjo que tinha uma formosura espetacular, uma luz sobrenatural que vinha da parte dele, mas caiu, foi banido da presença de Deus e foi julgado. E será lançado no inferno, num lago de fogo e enxofre, e vai padecer eternamente. E é desse lugar que Deus quer livrar a nossa alma, e não cair nos argumentos de Satanás, porque, ora, se ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, o que ele poderá fazer contra nós, irmãos? Mas graças a Deus, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita nesse mundo. O Jeová é grandão e Ele nos livra de todo mal. Então, apesar dessa abordagem pesada, não é fácil pregar sobre isso. Então, não tenha essa palavra de hoje como uma acusação contra você. Pelo amor de Deus, eu até orei aqui e falei, Senhor, eu não aceito que esse espírito maligno venha fazer com que as pessoas pensem que eu estou acusando. Eu não estou acusando ninguém, eu estou me incluindo nessa mensagem. Eu estou me incluindo. É um aviso para mim, para você, para todos nós. O capítulo 28, apesar dessa abordagem pesada, ele termina de uma maneira gloriosa, invocando e profetizando as bênçãos de Deus sobre os seus filhos. É importante lembrar que até o povo de Deus, naquela época, nessa época aqui da Babilônia, do Império Babilônico, até o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino do Norte chamado de Israel, o Reino do Sul chamado de Judá, todos esses dois reinos, eles foram alvos do juízo de Deus. E por que foram castigados e levados para o cativeiro? Porque se orgulharam. O Espírito, né? Como diz aqui esse versículo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito estava bradando através dos profetas naquela época, mas o que eles faziam? Eles perseguiam os profetas, eles não aceitavam a palavra. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente começa a nossa caminhada, é notório ver uma manifestação humilde, e como é gostoso você se relacionar com uma pessoa humilde. Como é agradável. A pessoa humilde nesse mundo é tida como boba. Deixa de ser boba. Deixa de ser bobo. Fala mais verdades. Não aceita isso, não aceita aquilo outro. Porém, o humilde, ele coloca a sua confiança no Senhor e ele sabe que aqueles que se humilham perante a poderosa mão de Deus, Deus no momento oportuno os exalta. O humilde não se defende, ele tem um defensor, ele tem um forte advogado nos céus que advoga a sua causa. Então ele se deixa, e por se deixar, ele é colocado em posições
em que os orgulhosos ficam se mordendo e não sabe por que você está sendo colocado numa posição onde todos veem que você não tem capacidade, mas a capacidade que você tem vem de Deus, porque Deus te capacitou para isso. Então é importante lembrar que até mesmo o povo de Deus nessa época também foi alvo do castigo. Isso sinaliza algo importantíssimo ao nosso respeito, porque nós também temos uma natureza da mesma forma, inclinada a se orgulhar. Então não se ilude, crentes não precisam do castigo e da disciplina de Deus, porque Deus disciplina os seus filhos assim como um pai faz também com os seus filhos. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Os teólogos afirmam que Maria Madalena não conseguia parar com a sua prostituição. E as suas práticas sexuais e imorais, mesmo fazendo parte do povo de Deus na sua época. Ela não conseguia abandonar aquilo. Já vem uma exortação para nós, porque hoje, através da facilidade da internet, muitos têm acesso à pornografia, a filmes pornográficos. Pelo amor de Deus, tira os olhos disso enquanto é tempo, porque estamos sendo avisados por Deus. Não pense que isso está agradando, não dá, há uma incompatibilidade, não dá para você praticar o pecado e ter relacionamento com Deus. Essas coisas, santo e profano, não se misturam. Adultério, uma coisa adulterada, é uma coisa que está fora do seu estado real, que foi programada por Deus. Uma gasolina adulterada, ela recebe outros aditivos, ela não está pura. Mesma coisa somos nós no nosso relacionamento com Deus. Deus exige pureza. Pureza não é sinônimo de perfeição para Deus, mas isso também não abre concessão para que você continue no erro. Jesus disse isso: se o teu olho direito te faz pecar, arranque ele. É melhor entrar no reino dos céus com um olho só, do que com os dois olhos e o corpo inteiro ser lançado no inferno. Tem coisas que Deus está falando que não vai admitir mais. A presença dele está chegando e vem por uma prestação de contas. Agora, se não estamos na posição certa, o anjo da morte, quando passar, e se ele vê o sangue do Cordeiro nos ombrais da tua vida, da tua casa, ele não vai entrar, ele não vai levar a tua alma. Mas se você, mesmo sendo crente, está admitindo certos comportamentos que Deus está avisando, porque Maria Madalena era assim, o orgulho não deixava ela abandonar aquela prática. Deus, às vezes não, sempre, Deus, Ele nos ama tanto, e amou tanto Maria Madalena, que concedeu a ela a última oportunidade, porém muito dolorosa. Nós conhecemos essa história. Porque, irmãos, para libertar alguém orgulhoso, Deus liberta através de exposição pública. Deus liberta através de algo vergonhoso para todo mundo ver. O orgulhoso só consegue ser liberto assim, quando ele é levado no pó da terra. Ele perde tudo e todo mundo sabe o que ele estava fazendo, que contraria o que ele diz e dizia ao seu próprio respeito. Maria Madalena, com certeza, ela fazia o
em oculto. E aquilo que ninguém sabia, agora todos iriam saber. E foi censurada por todos, quase apedrejada. Nós conhecemos essa história. Mas chamaram ela para o meio. Não deixaram ela no canto da parede, não. Fizeram uma roda, botaram ela no meio e falaram: aí, esta mulher fez algo que a lei nos manda apedrejar. Nós conhecemos essa. Olha a humilhação que essa mulher passou. Ela sabia que se Jesus, depois de convertida, se Jesus não estivesse ali naquele momento, ela seria morta. E é isso que o orgulho faz, ele traz morte. O orgulho cegava Maria Madalena e a convencia que ela poderia pecar sexualmente e continuar mantendo um relacionamento normal com Deus. É como os escândalos que acontecem dentro da casa de Deus. Apesar que nós não somos parâmetros uns para os outros, o nosso parâmetro é Cristo, porém, os escândalos vão acontecer, mas ai daqueles que provém do escândalo. As pessoas no ambiente do teu trabalho sabem que você é de Cristo? Você dá testemunho a esse respeito, ninguém sabe que você é de Cristo. Você está escondendo o quê? Você tem vergonha de Deus? O Senhor disse: aqueles que se envergonharem de mim, eu também me envergonharei deles perante o Pai. O cristão tem que segurar o boi pelo chifre. Quando a coisa aperta, não importa, segura e fala: olha, eu sou maior, o que está em mim é maior do que você que está vindo contra mim. Tu não vai me lançar no chão, você é que vai cair por terra. Você veio por um caminho, mas fugirá por 7, em nome de Jesus Cristo. Então, o castigo para o orgulho que está enraizado, dominando e escravizando a nossa vida, o castigo é inevitável quando nós somos amados por Deus. Se Deus ama você, Ele vai castigar você. Falando e pregando sobre a fé enganosa, Deus falou claramente comigo: olha, isso que você faz não me agrada. Para de fazer isso. E Deus me deixou bem claro: olha, se você não parar, você vai colher consequências dolorosas na sua vida. Porque eu estou realizando. E eu me humilhando, falei: Senhor, não me ajuda, Senhor, eu não tenho força. Mas o que a minha mente dizia? Não. Ó, o orgulho. O orgulho, ele ameniza o pecado. Você não é perfeito. Você sempre pede perdão a Deus. Deus vai entender. Deus sabe quando há pouca força de vontade da nossa parte. Deus sabe quando a gente vai tolerando, mas chega uma hora, irmãos, que a exposição à vergonha é grande, é dolorosa. Até o salmista reconheceu: foi bom ter sido castigado, para que eu aprendesse a obedecer a tua palavra. Foi bom. Olha como o castigo é bom, irmãos. O castigo de Deus nos traz de volta. Nos traz de volta aos pés da cruz de Cristo. Hoje, Deus nos chama para nos despir de todo e qualquer orgulho e nos revestir do exemplo de Cristo na humilhação. Eu tinha colocado a mesma passagem que o diácono Paulo pregou aqui em Filipenses. Coloca aí para mim. Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Mas vamos começar do verso 1, que diz assim: Filipenses 2, isso. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha, o modo de pensar é repetido 2 vezes por Paulo nesse capítulo. Isso é, existia na igreja de Filipos alguns que já estavam pensando altivamente contra os outros. Estava havendo uma divisão na igreja. E ele repete 2 vezes essa frase, modo de pensar de Cristo Jesus. Continuamos. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, se Jesus é Senhor, por que você não faz o que Ele manda? Por que não está fazendo? Jesus, mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou, assumindo uma forma de servo. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Então, o que as Escrituras nos ensinam? Submetam-se a Deus e resista a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vocês. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O comportamento orgulhoso do rei de Tiro atraiu a ira de Deus, mas hoje Deus nos concede poder para vencer e nos libertar de todo orgulho. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé, vamos orar. Todos nós estamos incluídos, a partir de mim, todos nós estamos incluídos. Então, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações, como aconteceu no deserto, nas águas de Meribá. Não endureçam. Não endureçam o seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós temos uma natureza ao qual o Senhor conhece muito bem. E nós acabamos muitas vezes esquecendo. Somos enganados. Somos, ó Deus,
Senhor, levados a fazer coisas ao qual não agradam a Ti, mas que hoje, Senhor, possamos, Senhor, ter uma vida que se humilha perante a Tua poderosa mão, Senhor, ao ponto, Senhor, de parar de fazer aquilo que estamos fazendo, porque Deus está dizendo: olha, você está cavando a sua própria sepultura. É difícil, assim como um pai que castiga o seu filho, a dor é maior que o pai sente do que aquele castigo que ele está dando. Deus também, Ele não se alegra da morte nem do sofrimento de ninguém. É difícil para Deus nos castigar, mas às vezes só o castigo nos traz para a posição certa. Então, Senhor, se a fornalha ela precisa aquecer 7 vezes mais para que as impurezas da nossa vida sejam arrancadas, faça isso, Senhor, para que o orgulho não leve a nossa alma para o inferno, Senhor. Mas, Senhor, salva a nossa vida, Senhor. Salva, Senhor, liberta-nos, ó Deus, de toda essa inclinação orgulhosa. Porque se hoje você se humilhar perante a poderosa